Olá, meus caros, tudo bem? Então, continuando a nossa matéria, nesse fantástico mundo da história de Goiás, repare bem no seguinte, com a saída de Vargas do poder, né, só relembrando, Vargas ia ficar no poder de 1930 a 1945 e de 1937 a 1945 ocorre o período do chamado Estado Novo. Estado Novo. Nesse período, em 1937, é lançada a chamada Marcha para o Oeste, que inicialmente tinha como objetivo colonizar o oeste do Paraná, expandir a fronteira agrícola em direção ao oeste do Paraná. Só que acabará com a própria Constituição de Goiânia, que não é fruto da Marcha do Oeste, na verdade, o Goiânia seria o trampolim para a Marcha para o Oeste, acabará levando também a expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste brasileiro. Só que aí você tem um problema. Enquanto o oeste do Paraná ele tem terra roxa e ele tem o solo fértil, o centro-oeste brasileiro ele tem o cerrado, e o cerrado ele não é um solo fértil, definitivamente. Mas nesse período foi lançada a Marcha para o Oeste, e aí você tem a criação das chamadas colônias agrícolas, né, mais especificamente da CANG, que vai dar origem a Ceres, né, e vai ser importantíssima como um marco para os nossos estudos. Bem, explode a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele luta ao lado das forças aliadas, das forças defensoras da democracia, porém, o Brasil tem um governo autoritário, que é o governo Vargas, a ditadura do Estado Novo. Quando as tropas elas retornam da Europa em 1945 vitoriosas, da Itália mais especificamente, o que elas vão pensar? Bem, a gente foi lutar pela democracia, a gente vai manter um ditador? Não. Então o exército brasileiro ele retira seu apoio a Vargas e Vargas é obrigado a se retirar do poder presidencial e aí a gente inicia mais um novo período democrático na nossa história, com o período que vai durar de 1946 a 1964, chamado de República Liberal. Bem, a República Liberal, ela tem como característica o momento em que a democracia no Brasil ela ganha algum tipo de amadurecimento, né? E o marco disso é a própria Constituição, que é a Constituição de 1946. Constituição de 1946. Nesse período, Goiás vai ficar de 1946 a 1947 tendo uma série de interventores até ser eleito o primeiro governador de Goiás, tá? Então, o que vai acontecer? De 1945, para ser mais exato, a 1947, Goiás terá 5 interventores. 5 interventores que controlarão o governo de Goiás. Quem são eles? Eládio de Amorim, Felipe Antônio Xavier de Barros. Lembrando que o interventor ele faz o papel do governador naquele momento. O interventor não é eleito, ele é nomeado para ficar no cargo até o momento que haja eleição para um governador. Belarmino Cruvinel, Joaquim Machado de Araújo, e Egispino, vocês nunca mais vão esquecer esse nome, né? Egispino de Campos Meireles.
de Campo Meireles. Lembrando que durante o Estado Novo, durante, na verdade, todo o período Vargas, quem representou sempre, ou como interventor, ou como governador do Estado de Goiás, foi o Pedro Ludovico, o grande responsável pela construção de Goiânia, tá? Mas com a saída do governo Vargas, o Pedro Ludovico ele deixa o poder do executivo, mas o Pedro Ludovico ele nunca vai perder, até o fim da vida dele, tá? A capacidade de influenciar na política goiana. O Pedro Ludovico, tanto o Pedro Ludovico como o filho dele, Mauro Borges, eles são figuras muito importantes na política goiana, tá? E a gente vai ver isso aqui na evolução da matéria, tá? Bem, enfim, você tem a Constituição de 1946, e aí, de 1946 a 1950, nós temos o governo Dutra. O presidente do Brasil se chamava Eurico Gaspar Dutra. E foi nesse período, em 1947, que foi eleito o primeiro governador desse novo período democrático em Goiás. Ele não foi nada mais, nada menos do que Jerônimo Coimbra Bueno. Então, o primeiro governador eleito pós-Constituição de 1946 em Goiás foi Jerônimo Coimbra Bueno. Bem, o que vai acontecer? Jerônimo Coimbra Bueno é eleito e ele vai tomar uma série de medidas que contribuirão para o desenvolvimento de Goiás. Entre elas, por exemplo, ele vai melhorar a genética do rebanho goiano. Então ele toma essa atitude por quê? Para reforçar a atividade que estava dando certo desde 1850, começou em 1827, desde 1850 estava dando certo em Goiás, que é o quê? A pecuária. Afinal, o solo do cerrado ainda não tinha passado pelo processo da calagem, né? de controle da acidez por meio de cal no cerrado. Tá? Um outro fato que ele vai tentar fazer, ele vai tentar evitar a sonegação, reforçando, né, buscando reforçar as finanças públicas de Goiás, e ele também vai ter que lidar com a greve de caminhoneiros de Anápolis, que vai se espalhar por todo o estado de Goiás. Tá? Anápolis, ele vai ter que lidar com essa greve de caminhoneiros que vai se espalhar por todo o estado de Goiás. Bem, o que a gente pode falar desse período aqui além disso, né? Essas daqui são algumas das medidas tomadas pelo Jerônimo Coimbra Bueno. A gente pode falar o seguinte, que nesse momento o Goiás ainda não tinha quebrado totalmente o seu isolamento do Brasil. Mas é naquele momento, já que você já tem a construção da BR-153, que vai ligar o sul do país ao norte do Brasil, que vai ser importantíssima, por exemplo, para a construção de Brasília, e que depois será estendida até o Pará. Agora, os goianos, eles constroem a BR-153? E a resposta, meus caros, é não. Os goianos, eles não constroem a BR-153. Principalmente mão de obra vinda do Nordeste vai contribuir, de Minas Gerais, de outros estados, para a construção. Os goianos ainda estão naquele ritmo ainda de vida no campo, ainda daquele legado deixado pelo fim do ciclo do ouro, tá? Essa é a grande verdade. Mas, enfim, a história ela vai avançando, né? E aí, o que acontece? Depois do período Dutra, Vargas volta ao poder. E ele ficará no governo de 1951 a 1954, quando Vargas, eleito pelo povo,
sai da vida para entrar para a história, né? Vargas se mata com um tiro no peito, no Palácio do Catete. O Brasil, naquele momento, vivia uma tremenda instabilidade política, tá? E já se pensava em golpe militar naquele momento. A grande verdade é a seguinte, o golpe militar que ocorrerá em 1964, ele só não ocorre em 1954 porque o Vargas se mata, né? E aí, bem, por que Vargas se mata? Vargas se mata por o seguinte, ele sofreu uma série de pressões de vários setores da sociedade brasileira e, naquele momento, havia uma discussão muito grande sobre a exploração do petróleo. E ele tinha um inimigo político muito ativo, que era o governador da Guanabara, chamado Carlos Lacerda, conhecido também como o Corvo. Carlos Lacerda infernizava a vida de Vargas no rádio. E a oposição a Vargas crescia cada vez mais. Então, o segurança de Vargas, o chefe da segurança de Vargas, um cara muito forte chamado Gregório Fortunato, ele vai tomar uma atitude bem idiota, que é a seguinte, ele decide fazer um atentado para matar Carlos Lacerda. Só que durante o atentado feito na rua Toneleiros, em Copacabana, o carro onde estava Carlos Lacerda foi alvejado. E no carro havia também um major da aeronáutica chamado Major Vaz. E, na verdade, Carlos Lacerda só quebra a perna e morre o Major Vaz. Então, a aeronáutica fica empolvorosa, desejando a queda de Vargas e a derrubada de Vargas. Só para vocês terem ideia, é instaurado uma investigação paralela no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que era, então, base da aeronáutica, e feita paralelamente à justiça tradicional, tá? Só para vocês terem noção. Fato é, a opressão só aumenta e Vargas, vendo que ele ia ser derrubado, ele fala que ele só sai morto do catete e ele cumpre a promessa dele, tá? E aí o golpe militar ele acaba sendo adiado até 1964. Bem, nesse período, o que há também de interessante é o seguinte, que com a morte de Vargas, quem assume a presidência brasileira é Café Filho, tá? E aí, mas, Leandro, quem está como governador em Goiás nesse período? Bem, aqui o Jerônimo Coimbra Bueno ele vai ficar como governador de 1947 a 1950. E quem vai substituir o Jerônimo Coimbra Bueno será nada mais, nada menos do que eleito pelo povo, 1950 a 1954, o querido Pedro Ludovico Teixeira, que dessa vez ascenderá ao poder de governador em Goiânia, com toda a sua influência política, como eleito pela população, né? E aí, o que a gente pode falar do Pedro Ludovico Teixeira? Que medidas o Pedro Ludovico Teixeira ele toma nesse período que fazem o governo, que marcam o governo dele? A gente pode falar da intensificação da construção da BR-153, né, a Transbrasiliana, investimentos também em maior eletrificação. Imaginem nessa época, poucas pessoas tinham acesso à eletricidade em Goiás, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai incentivar a eletrificação com a construção da usina de Riachuelo. E, além disso, o Pedro Ludovico Teixeira, ele também fundará o Banco do Estado de Goiás, o BEG, como forma de financiar os projetos, né, do Estado de Goiás. Banco do Estado de Goiás. Vamos dar uma olhadinha aqui na continuação da história e como que isso se dá. Banco do Estado de Goiás. Nacionalmente, a cena política do Brasil, ela enfrentava um período muito grande de instabilidade. E aí, quem vai disputar as eleições para presidente e quem é que vai ganhar naquele momento? Com a morte de Vargas, como eu falei, quem assume é o vice, Café Filho.
Mas aí o Café Filho, ele vai se afastar, vai entrar o presidente do Congresso Nacional, e aí no final das contas há as eleições de 1955. E quem ganha as eleições de 1955 é um cara com experiência política muito bem articulado, simpático, chamado Juscelino Kubitschek, com experiência política e administrativa, tanto em Belo Horizonte como no estado de Minas Gerais. E o Juscelino Kubitschek ele vai ter um impacto enorme na política nacional. Tá? E qual é o impacto que o Juscelino Kubitschek tem na política nacional? O Juscelino Kubitschek ele será nada mais nada menos responsável pela construção de Brasília, da mudança de capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste brasileiro, para o centro do Brasil. E vamos ver como é que isso se dá. Acompanhe aqui comigo. Tá? Bem, em 1955, JK é eleito presidente do Brasil. Detalhe, quase não assume. Havia uma defesa intransigente de Carlos Lacerda, sempre ele, para que JK não assumisse. JK não deveria concorrer. Se concorresse, não deveria vencer. Se vencesse, não deveria ser empossado. Era o que ele falava, certo? Mas JK vence e acaba que o Marechal Lott, defensor da Constituição, ele mobiliza o exército, as forças legalistas e garante a posse de JK. E JK era um cara que conseguia se articular com diferentes setores da sociedade, tanto com a esquerda como com a direita. Então, o que vai acontecer? Durante as eleições, ainda, num discurso em Jataí, JK é interrompido por um eleitor e que o pergunta, que faz a seguinte pergunta: presidente, o senhor vai cumprir o que a Constituição determina? Detalhe, essa determinação, que eu vou falar ainda, ela já estava na Constituição de 1891, que era a transferência da capital do Brasil para o centro do Brasil, do Rio de Janeiro para o centro do Brasil. E o JK nem esperava esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta. E ele, no impulso, fala assim, vou cumprir. E não é que o cara cumpre mesmo? Ele vai construir Brasília? Né? Detalhe, o JK, quando ele é eleito com a seguinte plataforma, chamada Plano de Metas, que possuía 31 metas, sendo que a 31ª era chamada de meta síntese, que foi acrescentada depois ao plano de metas, que era a construção de Brasília. Construção de Brasília. O governo brasileiro, durante a República Velha, ele já tinha enviado comissões ao centro do Brasil para avaliar o local da construção de Brasília, né? Não é exatamente onde ali foi pensado, mas bem no centro do país mesmo. E por que construir Brasília bem no centro do país? Bem, necessidade de defesa nacional. Defesa nacional. O Rio de Janeiro, por ele se localizar no litoral, o Rio de Janeiro ele acaba sendo muito vulnerável, principalmente naquele momento. Hoje em dia, Brasília também é vulnerável por ataque de mísseis, mas naquele momento, Brasília garantiria certa paz ao governo brasileiro em caso de guerra, porque por ser muito distante do litoral, era difícil um ataque de mísseis a Brasília. Então, o Rio de Janeiro não. O Rio de Janeiro poderia ser invadido facilmente por forças estrangeiras. Então, rapidamente, a cabeça pensante, né, digamos, o Brasil ficaria acéfalo, sem os seus poderes ali, no caso. No caso de Brasília, isso garantiria. Outra coisa era, além da defesa nacional contra um ataque estrangeiro, também era a ideia de povoar o centro do Brasil. E aí o que vai acontecer? O Brasil, naquele momento, era conhecido como um país de caranguejos. A população ela ficava sempre ali espremida no litoral. E aí eu pergunto a vocês, o Brasil ele vai obter sucesso? Quer dizer, Brasília é um sucesso? Brasília obtém, consegue alcançar seu objetivo, que era levar população em direção ao centro-oeste brasileiro? E a pergunta é sim. Brasília, inclusive, ela é a metrópole nacional, junto com São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, assim, Brasília, ela é, digamos assim, o centro de poder
político do Brasil e há uma grande transferência de renda para essa região, afinal você tem super salários em Brasília e essa renda acaba vazando para outras regiões periféricas de Brasília. Tá? Então Brasília realmente nesse sentido é um sucesso. Então a ideia era povoar o centro do Brasil e isso deu certo. O que já vinha começando a sendo feito com Goiânia. Só que Goiânia não tem o mesmo impacto de Brasília, até porque Brasília é a capital, né, do Brasil. Veja bem, que coisa interessante. Bem, outro fato que leva à construção de Brasília, né? Isso daí você não encontra tanto em livros, mas a grande verdade é a seguinte: Brasília, por ser uma cidade planejada, ela é mais difícil da população se concentrar e pressionar o poder, né? Isso acontece em grandes manifestações e tal, mas você vê que Brasília é mais fácil do que o Rio de Janeiro para você controlar a população. Então tem essa lógica também. Agora, eu vou falar da Constituição de Brasília em si. A Constituição de Brasília ela foi feita em tempo recorde, tá? Ela começa com a eleição de Juscelino Kubitschek. Em 1960, Brasília está entregue, quando o Juscelino entrega o poder para o Jânio Quadros, Brasília realmente tinha sido construída. Agora, um fato da Constituição de Brasília que eu quero destacar é o seguinte: os goianos... Brasília, na verdade, é uma área desapropriada do estado de Goiás, que vai dar origem ao novo Distrito Federal. Isso vai acontecer durante o governo de Juca Ludovico, tá? Juca Ludovico, ele vai ser responsável, que naquele momento é o governador de Goiás, Juca Ludovico, ele será responsável pela desapropriação da área, né, de Brasília, né, da área que dará origem a Brasília. E uma pergunta que eu faço a vocês: vocês acham que isso foi bem recebido pelos cidadãos goianos, pelas elites goianas, pelo governo goiano, a desapropriação dessa área? Então, Juca Ludovico, que vai governar Goiás de 1955 a 1959, a família do Ludovico aqui tendo um papel preponderante nesse momento político de Goiás, ele será responsável pela desapropriação da área que dará origem a Brasília. A resposta para a pergunta que eu fiz a vocês é sim. Por quê? Porque quando você traz a capital federal para perto de Goiânia, para dentro do estado de Goiás, você garante que a máquina governamental, a máquina pública do governo federal, ela virá junto. Então isso vai, mais uma vez, gerar uma série de atividades econômicas que vão movimentar a região. E eles tinham razão, porque o que vai acontecer? O estado de Goiás ele vai ser responsável por exemplo, a região de Anápolis fornecer matéria-prima, mármore, para Brasília. Ele também vai ser responsável, por exemplo, com cidades como Goiânia, responderem também por suprir outros tipos de suprimento. Outras cidades vão acabar tendo a sua atividade econômica pela construção de Brasília. Mas o interessante é notar que o goiano, mais uma vez eu repito, ele não participa da construção de Brasília. Quem vai ser, basicamente, serão os candangos. Quem são os candangos? São nordestinos que viajam durante meses na boleia de caminhão, em estradas completamente inexistentes ou estradas muito precárias e chegam a Brasília para trabalhar. Tá? E aí esses caras é que vão erguer Brasília. Mais uma vez, o goiano não participa da construção da BR-153, o goiano não participa da construção de Goiânia, o goiano não participa da construção de Brasília. Quem faz isso realmente são os nordestinos e pessoas de outro estado. Mais especificamente, no caso de Brasília, são os nordestinos em massa que vêm para cá construir Brasília. Tá? E é interessante notar o seguinte: ao longo da construção de Brasília, havia uma empresa que coordenava a construção daquele local. Tá? Lembrando que os dois nomes principais da construção de Brasília são o urbanista Lúcio Costa, responsável pelo projeto do plano piloto, né? E o arquiteto Oscar Niemeyer, responsável pela arquitetura dos prédios, tá? Governamentais de Brasília. Senão esses caras aqui serão os dois grandes nomes. Mas é o seguinte,
Durante a construção vai acontecer uma das páginas mais trágicas da história do Brasil, que é, faltando um ano para terminar a construção, a empresa que coordenava a construção, a Nova Caps, ela vai pressionar os trabalhadores para que eles trabalhem mais ainda do que eles já trabalhavam, para que Brasília fosse entregue no prazo, antes da saída do Juscelino Kubitschek do posto de presidente. O que vai acontecer é o seguinte: vai ficar conhecido esse episódio como Massacre da GEB, tá? E é bom falar sobre isso com vocês, porque pode cair. Então vamos lá. Massacre da GEB. O que era a GEB? A GEB, na verdade, era a Guarda Especial de Brasília. Ela é o embrião da PM de Brasília, tá? E ela é que era responsável pela manutenção da segurança, da estabilidade no momento da Constituição de Brasília. Naquele período, faltando pouco tempo para entregar a Brasília, era urgente que os trabalhadores trabalhassem mais, e havia todo já no entorno de Brasília uma estrutura chamada Cidade Livre, que os trabalhadores, depois do seu expediente, acabavam indo para lá para se distrair com jogos, bebida, prostituição, etc. O que a GEB a Nova Caps vai começar a fazer? Ela vai começar a prejudicar os trabalhadores para evitar que os trabalhadores saíssem. Então, por exemplo, vai começar a servir comida estragada para eles no refeitório, vai começar a adotar uma série de medidas para pressionar eles, querendo proibir eles de irem para a cidade livre, e isso vai gerar uma revolta no refeitório de Brasília, e a GEB vai entrar em ação. O que vai acontecer? Os trabalhadores eles vão bagunçar com os agentes da GEB, a GEB não vai conseguir controlar, vai ter vários feridos, enfim, mas o massacre não se dá nesse momento na área do refeitório, onde ali concentravam milhares de pessoas, tá? O massacre ele vai se dar à noite, porque a GEB vai se vingar. Então, ela vai entrar nos alojamentos e ela vai matar a gente. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreu durante esse massacre. Fato é que morreu muita gente, porque até cemitério teve que ser aberto, por exemplo, em Ceilândia, para dar conta de enterrar os corpos. Como muitos deles não vinham de áreas muito paupérrimas, não eram pessoas assim que a sociedade brasileira estaria preocupada em perder. Naquele momento, na década de 60, dessas grandes obras, a sociedade brasileira não tinha muita preocupação com segurança do trabalho, e o governo tratou de abafar. O próprio Juscelino Kubitschek não fez nenhum comentário sobre o que aconteceu. Essas pessoas acabaram morrendo e caindo no esquecimento total, já desde o primeiro momento que aconteceu isso, e isso até vai ser discutido depois da Constituição de Brasília, mas fato foi o que aconteceu. A Nova Caps, ela começou a dificultar a vida do trabalhador para que ele trabalhasse mais e não fosse se divertir. O trabalhador vai se revoltar com a comida estragada que era servida a ele. Imagina essas pessoas, a fome que elas sentiam depois de trabalhar tanto na construção de Brasília, e não era fácil. Os acidentes eram também muito constantes. E aí, no caso, depois de ter uma confusão danada, os agentes da GEB, da Guarda Especial de Brasília, apanharem, a grande verdade é essa, eles vão se vingar, massacrando vários trabalhadores, matando várias pessoas, muitos feridos também, durante a noite, de uma forma bem covarde, tá? Bem, essa é a história da construção da nossa capital, que será construída em tempo recorde, e ela foi projetada por um determinado número de pessoas, e fato esse número já ultrapassou de longe, né, aquilo para que ela foi projetada em 50 anos. Né? Brasília hoje, junto, mais uma vez, com Rio de Janeiro e São Paulo, é uma das 3 capitais nacionais do Brasil. Tá? Bem, a história avança, tá? E aí o que vai acontecer? Nós entraremos num período muito difícil da nossa história, que é o período que começa em 1961, com a eleição do senhor Jânio Quadros para a presidência do Brasil. E aí o que vai acontecer com a eleição de Jânio Quadros para a presidência do Brasil? Jânio Quadros era um presidente moralista, alcoólatra, e que era muito por muitos era identificado como um cara instável, louco. Ele assume em 1961 e ele renuncia em 1961 sem qualquer explicação depois de 6 meses. Imaginem vocês, hoje a gente está aqui e de repente
daqui a pouco, sem nenhuma explicação, sem qualquer sinal, o presidente Jair Bolsonaro ele renuncia. Imagina a situação, ninguém esperava isso, não tem uma estabilidade ao nível de levar um presidente a renunciar. Foi isso que o Jânio Quadros fez. Só que o Jânio Quadros fez isso de uma forma muito bem pensada. E até, além de inesperado, ele fez de uma forma bem pensada. Alguns dizem que ele estava bêbado, mas não sei como se provar. Eu sei que as consequências políticas disso para o Brasil serão enormes, tá? E aí a gente vai discutir daqui para frente esse período terrível e também o governo Mauro Borges aqui em Goiânia. Eu agradeço a você, continue com a gente aqui, é diferencial. Valeu!